Tudo bem, pessoal? Olha só, vou resolver hoje 2 exercícios a pedido de uma aluna. É do livro Conexões com a Física, volume 2, da página 161. Exercício número 5. Quais dos objetos A, B, C, D e E são vistos pelo observador O ao olhar para o espelho plano esquematizado abaixo? Então, esse é o desenho que o livro apresenta, essa é a situação perguntada. Você tem um observador em frente a um espelho plano, um anteparo que pode bloquear alguma coisa da visão desse observador e aqui alguns pontos que ele pode ou não enxergar por reflexão nesse espelho. Para poder resolver isso, a ideia principal é a seguinte: traçar o campo visual relativo a esse observador. Campo visual é a região do espaço na qual o observador pode enxergar refletida no espelho. E é isso que eu vou começar a pensar agora. Entenda bem, nesse momento você tem a ideia de como traçar o campo visual relativo ao observador O. Você faz na perpendicular ao espelho um ponto simétrico a O, pode chamar de O', até esqueci de colocar linha aqui, mas isso nem é obrigatório. E você faz linhas até o limite do espelho. Essas duas linhas aqui limitam o campo visual relativo ao observador O. Então, toda essa parte aqui onde eu estou passando o mouse, olha só, o observador pode enxergar refletida no espelho. Porém, a interpretação não é tão direta assim, porque existe um anteparo que pode prejudicar a visão de algum desses pontos aqui, A, B, C, D. O ponto E, o nosso observador já não vai enxergar mesmo, porque ele está fora do campo visual. No momento, a nossa ideia é a seguinte: se não existisse o anteparo, o observador O veria A, B, C, D e não veria E, porque o E já está fora do seu campo visual. Ele não veria o ponto E, porque o E já está fora do seu campo visual. Porém, observe um detalhe aqui. Colocando o anteparo, esse anteparo ele pode interromper algum raio de luz que iria incidir no espelho, sofrer reflexão e chegar no observador. Por exemplo, traçando a imagem de A. Como é que você traça a imagem de A? Você pega, coloca simétrico a A atrás do espelho, a linha, na mesma distância. Traçando a imagem de A para esse observador, marquei a linha, depois ligo a linha até o observador O, pego esse ponto aqui e miro um raio de luz que passaria por A, levaria a imagem de A até o espelho, sofreria reflexão, permitindo o observador O enxergar essa imagem refletida. Porém, esse raio que sairia de A é interrompido pelo anteparo. Ele, na verdade, não vai tocar o espelho e não vai chegar até o observador O. Ou seja, o nosso observador O não conseguirá enxergar a imagem de A, porque o anteparo está no meio do caminho. Então, em princípio, ele já não enxerga E nem enxerga A. Bom, para continuar resolvendo esse exercício, recomendo a vocês fazerem a mesma coisa para C, D, B, todos os pontos. Marca o simétrico, determina este ponto, joga o raio de luz nesse ponto, onde ele vai sofrer reflexão, e chegar até o ponto O, que é onde está o observador. Você verá, por exemplo, que é somente para o ponto A que essa reflexão fica impossibilitada. Para o ponto C, o ponto D, o ponto B, fazendo isso no caderno, fazendo isso numa folha impressa, traçando direitinho, você vai observar que todos os outros pontos permitem que um raio de luz toque o espelho e chegue até o observador. Portanto, a resposta do exercício é que o nosso observador enxerga B, C e D e não enxerga A nem E. Agora, um comentário interessante. Não é só o raio de luz incidente, interrompido, que não permite que O observe algum ponto. Por exemplo, se o ponto C tivesse um raio de luz incidente que não fosse interrompido, mas um raio refletido interrompido, o observador O também não enxergaria o ponto.
Então, para não enxergar na presença de um anteparo, tanto faz o anteparo interromper o raio de luz incidente ou interromper o raio de luz refletido. Nenhum dos dois seria visível para o observador caso isso acontecesse. Tá? Então, de novo, repetindo, traça o simétrico ao ponto A, liga até o observador, determina este ponto aqui, que é o ponto onde a luz saindo de A sofreria reflexão e chegaria até O se não tivesse um anteparo no caminho. Agora o exercício número 7, ainda da página 161. A figura representa um objeto e 5 espelhos planos, E1, E2, E3, E4 e E5. Assinale a sequência que representa corretamente as imagens do objeto conjugadas nesses espelhos. Então a situação aqui é a seguinte, pessoal, temos um objeto em frente a 5 espelhos. A ideia agora é traçar a imagem desse objeto em relação a cada espelho. E para isso eu vou separar os desenhos, isolando cada um dos espelhos. Olha lá, espelho é 1. O objeto está em frente ao espelho, você traça linhas perpendiculares às extremidades do objeto, marcando a imagem do objeto. Pega essa distância, marca para trás. A mesma distância para trás, sempre na perpendicular. Ou seja, você está traçando simétrico ao objeto em relação ao espelho E1. Mesma coisa no espelho 2. Perpendicular, marca a mesma distância lá para trás. Perpendicular, aqui não está desenhado, mas é ângulo de 90 graus. E3, perpendicular, marca a ponta da seta, perpendicular, marca a origem da seta. E4, de novo, perpendicular, mesma distância, e por aí vai. Você repete até chegar ao E5. Agora, reunindo isso aí numa imagem só, nós temos a resposta do exercício. Opção A, representada por essas setas aqui. De novo, a ideia principal é sempre marcar em ângulo de 90 graus o ponto simétrico às extremidades da seta. Simétrico, mesma distância, ângulo de 90 graus. Daí essa distribuição de imagens que você tem como resposta do exercício. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.